Boa noite a todos. Peraí, Ju, peraí que não entrou ainda. Pode começar. Boa noite a todos. Esse é o nosso primeiro webinar da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. Essa iniciativa, que deve acontecer semanalmente, e aí a divulgação disso vai acontecer nas nossas redes sociais e nos grupos de WhatsApp, é justamente para a gente lidar com essa questão que a gente vem enfrentando, principalmente do impacto da Covid nesse cenário brasileiro e da medicina nuclear. Então, eu queria agradecer muito a todos os participantes de hoje. É um time de peso aí, como vocês estão vendo. A gente tem nomes importantíssimos da medicina nuclear brasileira. A gente tem a presença de parte da diretoria da sociedade e todos os demais aí colegas são ex-presidentes da sociedade, estão no nosso conselho consultivo, Cláudio Tinoco, que é presidente do conselho, e que tem dado um apoio muito grande para a diretoria atual, no sentido de validar as nossas ações, de sugerir o que mais que a sociedade pode fazer em relação à crise que a gente está vivendo também. E não poderia deixar de agradecer também ao Rafael, né, Lopes, que está coordenando toda essa parte dos nossos webinars, a parte logística que não é simples, tem se desdobrado para fazer tudo isso. A Cris, que responde pelo nosso comitê científico, Dario, que é nosso diretor de defesa profissional, Marília e Georgia, que são pessoas que têm se dedicado também bastante a levar essas questões e resolver essas questões que a gente vem enfrentando. Então, a ideia desse primeiro webinar é justamente ser dinâmico e ter uma visão do que é o panorama da medicina nuclear hoje no Brasil em relação frente a essa pandemia que a gente está vivendo, que é uma situação que honestamente eu não esperava nunca ter que viver, mas que estamos enfrentando isso da melhor forma que a gente pode lidar. E a pergunta que cada um dos nossos convidados de hoje vai responder é justamente qual é o impacto da pandemia na sua região e como que está afetando o seu serviço de medicina nuclear. Lembrando a todos que estão nos ouvindo que nós lançamos hoje uma pesquisa para todos os nossos associados e que essa informação da pesquisa é o que vai balizar as nossas decisões e principalmente as demandas que a gente tem que levar para as autoridades para trazer soluções para esses nossos problemas. Então, a gente vai fazer um giro rápido com essa pergunta para cada um dos participantes. Nós vamos ter a oportunidade de responder algumas perguntas também. Se vocês que estão aí em casa nos ouvindo, nos vendo, tiverem alguma pergunta, pode mandar sua pergunta para o YouTube. O Rafa vai fazer uma seleção dessas perguntas para responder. Aquilo que eventualmente não puder ser respondido, por favor, usem os canais da Sociedade de Comunicação para trazer as suas demandas, seus problemas para a gente ir atrás de soluções. E não esqueçam que semanalmente a gente vai trazer um webinar com uma abordagem diferente, onde a gente vai poder se aprofundar ainda mais em questões mais particulares dessa pandemia que a gente está vivendo. Então eu vou começar com a doutora Cristiana Almeida, que é uma figura conhecidíssima da medicina nuclear brasileira, né, Cristiana? Muito obrigado por está participando hoje. Ela é supervisora de radioproteção e medicina nuclear, responsável técnica do Serviço de Medicina Nuclear do Instituto... Não, desculpa. É médica nuclear do Real Hospital Português em Recife, membro do Conselho Consultivo da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear e foi presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear em 2 gestões, 97, 98, 99 e 2000. Né, Cristiana? Obrigado. A palavra é sua. Ok. Boa noite a todos. Eu tentei fazer um resumo do impacto da pandemia no Nordeste, com base no serviço do Real Hospital Português e no relato de vários colegas de outros estados, que me responderam atenciosamente. Falei por telefone com a pequena amostragem desses colegas em diferentes estados. Então, eu vou falar sobre os aspectos assim mais importantes. Primeiro, sobre PET-CT. A produção principal do FDG para o Nordeste é feita em Fortaleza e está sendo distribuída de carro. Para Recife, são 10 horas de estrada em vez
de 50 minutos de voo, o que obriga o ciclotron, lá em Fortaleza, a produzir enormes quantidades do insumo, portanto, provavelmente com grande prejuízo. O preço do transporte praticamente triplicou, e mesmo que houvesse demanda, não teríamos possibilidade de um número maior de doses. Então, é um gargalo na região. A Bahia não recebe FDG desde que os voos pararam. Há pelo menos 2 semanas. Não há PET na Bahia. Mesmo Fortaleza, que tem a fonte, o ciclotron lá, reduziu o número desses exames nos 2 serviços ativos, com uma queda estimada de 60% do movimento. Em Recife, dos 3 serviços que fazem PET-CT, o Universitário Federal está parado por outros motivos. Outro serviço público e universitário, que é o IMIP, estatal, faz o mesmo número de exames, mas com um custo de transporte 3 vezes maior, porque é rodoviário. A redução no real nuclear onde trabalho foi de 50%, comparando dias úteis, de 2 de janeiro a 13 de março e de 16 de março a 13 de abril. Mas é difícil manter esse número que nós fazemos hoje de 8 pacientes dia, 8,4 por dia útil, porque não tem produção de FDG. Se eu precisasse de mais doses, a gente não conseguiria, por causa da questão do tempo do transporte de Fortaleza para Recife. Na medicina nuclear convencional, os problemas são muito mais dramáticos. E o panorama é o seguinte: na maior parte dos serviços, houve uma queda variável de 80% a 90% no número de exames. Variou de 60% no nosso caso, porque é o maior hospital do Nordeste, a 95% em outros serviços. A queda inclui exames de miocárdio, na mesma proporção. Muitos serviços deram férias coletivas aos funcionários ou preferiram fechar. Outros serviços instalados em hospitais universitários fecharam porque esses hospitais foram transformados em centros para atendimento de Covid. Pacientes do SUS, que normalmente vêm em ambulâncias municipais, ou pacientes do interior de cada estado, estão tendo maiores problemas porque alguns prefeitos e governadores fecharam as estradas e as ambulâncias estão suspensas. Os geradores, como não tem data para chegar, também estão sendo distribuídos por estrada. De Vitória do Espírito Santo a Fortaleza pela firma que traz para a gente em Recife, com um custo maior e com todas as dificuldades no agendamento. Sabemos que essa produção do IPEM depende de voos internacionais e temos que agradecer às diligências da diretoria da sociedade na questão de usar até o voo de repatriação de brasileiros para conseguir trazer o molibdênio e o iodo. Eu acho que isso tem que ficar muito claro, porque às vezes eu vejo um médico, mas eu não tenho FDG, só chegou 6 doses, ou não tem molibdênio, não tem iodo, e aí parece que não estão enxergando que o real problema é um problema de logística, fora outros que eu vou falar também. Então, a questão da queda de demanda aqui também é importante pelo medo, né? É o medo da infecção, então as pessoas não vão para os consultórios, que foram fechados na maior parte das vezes, os consultórios clínicos. E grande parte das pessoas estão sendo atendidas em casa por consultas por telefone. Quer dizer, você tem o problema do medo de ir a hospitais fazer exames e tem os consultórios clínicos que estão fechados. Então, a gente praticamente atende pacientes selecionados de urgência ou aqueles se você não realizasse o exame, eles teriam uma diferente evolução da própria doença.
Bom, na terapia, muitos serviços suspenderam o internamento por razões óbvias. Tem demanda, mas falta iodo. Atender esses pacientes exige um malabarismo excepcional, ou porque os pacientes estão em dieta e hipotireoidismo, ou por causa do Thyrogen. No nosso serviço, só começamos o Thyrogen quando a dose de iodo chega, porque a gente teve a experiência de dar Thyrogen e iodo não chegar. E aí, por sorte, a gente tem uma reserva de cada frasco, eu guardo 0,1 na geladeira, em condições especiais, por causa de tratamento de bócio multinodular tóxico. E aí a gente conseguiu fazer uma dose de reforço, e no terceiro dia a dose normal, entendeu? Primeiro e terceiro, no intervalo, uma dose de reforço, fora de padrão, mas a gente dosou TSH antes de fazer a administração do iodo, e todos tinham um TSH suficiente para o tratamento, ou o exame, a PCI. Então, isso também você vai ter que pedir mais dose, porque você está atrasando 48 horas. Se eu só começo o Thyrogen quando o iodo chega, eu estou atrasando 48 horas e estou tendo que pedir mais iodo para compensar a terapia. Tá? Não é importante do ponto de vista da PCI. E na terapia, o grande problema é esse. Eu acho que tem uma demanda maior do que para exame diagnóstico, como tem uma demanda maior de PET do que de exames convencionais, mas a gente não sabe se o iodo chega, se o Lutece vai chegar. Então, isso gera uma série de dificuldades para o atendimento e o agendamento desses pacientes. Então, em geral, os problemas são semelhantes no país. Inclui logística, transporte, queda de demanda e de exames, queda de faturamento, dificuldades enormes e esforços enormes para manter os pagamentos em dia pelas clínicas e pelos hospitais. Eu não ouvi das pessoas as pessoas falarem num grande número de demissões. Foram muito poucas que falaram, e a maior parte dessas pessoas, desses serviços, preferiram dar férias ou coletivas a uma parte dos funcionários. Também não vi relatos no Nordeste de pessoas infectadas no serviço. Acho que houve um preparo muito grande nos serviços, nas regras de proteção contra o Covid, a não ser a morte de um radiologista numa clínica em Fortaleza. Em Recife, ontem, de 526 agentes de saúde testados, 279 foram positivos, numa proporção de 53%. Apesar de estar acontecendo em vários serviços o relato, nós não tivemos no nosso serviço nenhum caso de Covid nos nossos exames de PET e também nos serviços que eu consultei em várias cidades do Nordeste. Eu sei que no Sul está acontecendo. Mas, assim, para concluir, todas as situações ruins apresentam alguma coisa positiva. E a maior parte dessas coisas positivas para mim foi a redução do horário de trabalho com a mesma eficiência dos horários rígidos anteriores. A melhoria do trânsito, que é um fator de enorme estresse, e a prova de que trabalho à distância em várias áreas, especialmente administrativas, mas também de imagem, funcionam muito bem. Sem falar da diminuição da poluição de uma forma geral, que está sendo descrita no mundo inteiro. Eu espero que nós possamos ganhar essa luta, enxergando a situação por um prisma diferente. Toda situação de crise pode gerar crescimento, soluções novas, ideias novas, que podem dar uma perspectiva de futuro melhor. Atualmente, me preocupa muito a situação dos pacientes não Covid e os relatos mundiais em termos de atraso de atendimento
e de condutas, o que é dramático e provavelmente vai refletir na evolução dessas pessoas com neoplasias novas, ou em acompanhamento, ou com doenças crônicas relegadas a um segundo plano. Eu acho que nós precisamos pensar também no paciente não COVID e na vida e na saúde de uma forma universal. Uma coisa que me deixou assim muito assustada foram relatos de pacientes que chegam na emergência com infarto de miocárdio, mas como estão dispneicos ou jovens, aí é COVID, fazem exame e o tratamento é atrasado 48 horas e um dos pacientes que eu sei morreu. E era negativo e era um infarto. Ou a situação que eu li em Nova York de 800% de aumento de paradas cardíacas em casa. Então, eu acho que essa nossa responsabilidade médica tem que ver o mundo das duas maneiras. Há um mundo com Covid e várias situações e várias soluções estão sendo criadas para essa realidade que é muito séria, exige uma responsabilidade enorme dos nossos governantes e dos médicos. Mas existe um mundo paralelo onde pessoas estão doentes de doenças muito graves que também podem morrer e que também precisam ser vistas. Bom, era mais ou menos a apresentação que eu ia fazer, porque a situação geral é mais ou menos a mesma aqui no Nordeste. E obrigada. Beleza, Cristiano. Muito obrigada pelo trabalho aí de entrar em contato com diversos serviços na tua região para trazer essa informação tão importante para todos nós. Muito obrigado. Na sequência, a mesma pergunta para o Dr. Adelanir Barroso. Ele é médico nuclear em Minas Gerais, ex-presidente da Sociedade Brasileira na gestão 88-90 e 2003 a 2005, doutor em saúde pela Universidade Federal de Juiz de Fora, sócio proprietário da Medicina Nuclear de Barbacena, diretor médico e coordenador do curso de especialização em Medicina Nuclear da Nuclear Med Center, coordenador das equipes de Medicina Nuclear dos serviços de PET-CT da CEDIMAGEM, Juiz de Fora, Axial, BH, e Hospital Luxemburgo de BH. Bom, boa noite. Após essa explanação da Cristiana, eu vou tentar ser bem objetivo daquilo que eu consegui entre pelo menos 10 serviços que eu entrei em contato em diferentes cidades de Minas Gerais. Primeira coisa que eu notei, e a gente pode caracterizar de uma forma objetiva, é que existem cidades em que o prefeito decretou que era proibido o serviço de medicina nuclear, assim como outros serviços, outras clínicas, de funcionar. Então, tem serviço, tem 3 semanas que não é por falta de material, falta de exame, é porque está proibido de fazer exame. Vou dar 2 exemplos. Um exemplo é Ipatinga, outro exemplo é Uberaba. Em Uberaba tem um fato engraçado, porque os serviços particulares foram proibidos de funcionar. Já o serviço do Hospital de Câncer poderia funcionar desde que atendesse só pacientes de câncer. Então, são serviços que estão há 3 semanas sem nenhum tipo de atividade. Uma dessas cidades, o prefeito, na sexta-feira, abriu mão, que poderia funcionar, mas uma juíza hoje já voltou à situação anterior, de não poder funcionar. Isso é uma coisa. Outra coisa são serviços que, na realidade, têm uma demanda que ficou muito prejudicada, como o caso do iodo. Tem serviços que têm dezenas de pacientes para fazer tratamento de câncer de tireoide e não puderam fazer esse tratamento. Primeiro, teve a semana que não chegou. Segundo, a semana anterior,
ele chegou, mas por problemas do IPEM não pôde ser distribuído a tempo, atrasou. E em duas instituições aconteceu uma coisa que aconteceu comigo também. O meu quarto terapêutico ele fica no final de um corredor do hospital que agora virou a ala de pacientes de coronavírus. Então, não adianta chegar iodo, porque para chegar iodo vai ter que chegar lá no quarto. Então, foi suspenso esse tipo de situação. Outra situação extremamente importante é que, na prática de serviço de medicina nuclear convencional, praticamente todos estão na faixa entre 50% e 80%, mais para 80% do que 50%, de redução do movimento. Movimento restrito a 20%, 30% no máximo, e muitos deles a 10%. Foi relatado para mim que muitos desses pacientes são pacientes oncológicos e pacientes de coração praticamente tem muito pouco. E quando chegam a entrar em contato, demonstram, como diz a Cristiana, um medo muito grande de ir até o serviço. Um outro aspecto importante é que nós tivemos, num determinado momento, um aumento grande de cirurgias radioguiadas antes dessas 2 semanas agora. Por quê? Porque eram pessoas que precisavam fazer cirurgia de mama e estavam doidas para resolver a situação antes da coisa piorar. Então, houve um aumento até expressivo. Em serviços de PET, nós vimos o seguinte: tem serviço que simplesmente fechou, e um deles fechou e demitiu funcionários. Outro serviço está fechado, pensando em reabrir. Um outro está com um movimento, esse sim é um serviço até de Juiz de Fora, está com um movimento que caiu muito pouco, o movimento em relação ao tradicional, e em outro serviço o movimento continua existindo, mas reduziu pelo menos a metade. Um aspecto importante é que, em Minas Gerais, praticamente todos os lugares que eu falei, de Montes Claros até Uberlândia, passando por Ipatinga, todos os lugares estão sendo servidos já há algum tempo por transporte terrestre. Então, o ato do transporte aéreo não foi o fator definitivo na dificuldade desse material chegar. A dificuldade maior era a incerteza desse material chegar. E com um detalhe, numa fase em que o nosso rendimento baixou muito, nós estamos pagando muito mais pelo gerador. Por quê? Porque, na realidade, o gerador calibrado para uma quinta-feira, se você raciocinar que você usa praticamente nada ele na quinta, usa na sexta e usa mesmo na segunda, ele decaiu 60%. E se for na sexta, ele decaiu 50%. Isso é um fato importante que nós temos que realmente trabalhar em cima da CENEM como um argumento importantíssimo. Outro, existem serviços que fornecem FDG, que fazem esse transporte terrestre, mas estão exigindo um número mínimo de doses para poder ceder esse material via terrestre. Outra situação extremamente importante é justamente a insegurança desses pacientes, e nossa também, se o material vai chegar ou não. Por exemplo, nós tivemos situações em que o lutécio no Brasil, o lutécio no IPEM e o lutécio sem saber se ia chegar do IPEM no serviço, por um problema grave, que foi o problema de falta de possibilidade de emitir nota fiscal no IPEM. Foi resolvido isso de uma maneira relativamente rápida pela ação da sociedade, foi muito interessante. Um outro aspecto importante
é que, na realidade, você não... Quando você tem um paciente, ou você consegue marcar esse paciente, isso é uma opinião do serviço, ou você consegue marcar esse paciente tendo material, ou não dá para prever na semana seguinte se vai ter ou não vai ter material, e que dia que vai chegar. Além disso, nós temos serviços, mais de um desses, onde o cardiologista tem mais de 60 anos. Então, o que acontece? Tem material, chega o material, mas não tem o cardiologista, porque o cardiologista, com mais de 60 anos, não querendo trabalhar, por fatores de risco. Além disso, nós temos que caracterizar que há uma importância muito grande, nesse momento, em que a sociedade, e isso é um dado importantíssimo, a sociedade está se mexendo muito para o transporte interno dos materiais. O transporte interno dos materiais era feito por uma companhia aérea. Hoje, com a malha aérea essencial, está sendo lutando, e a gente deveria aproveitar isso para frente, para que a gente possa ter essa malha aérea servindo não só por uma companhia, mas por outras companhias. E, para terminar, vou ver se anotei, tal, papá. E, para terminar, então, o resumo. O resumo o material está chegando em dias sem dia certo no país. Nós estamos comprando um gerador calibrado antecipadamente por um preço que é o preço normal, que a gente não consegue usar. O transporte terrestre tem funcionado. O IPEM até que tem dado uma atenção maior agora, falando que vai ter, que não vai ter e tal, mas é difícil. E, certamente, no ponto final, o que a gente viu em vários serviços é não demitindo, mas realmente fazendo os acordos de 30% ou de 50%, contando com essas características possíveis de redução de jornada. Eu não vi muitas férias antecipadas. Eu vi muito mais acordos que tem amanhã, dia 16, né? Vão ser reconhecidos ou não como tendo que ir ou não no sindicato, mas muito mais do que demissão. Desculpe o tempo, muito obrigado. Muito obrigado, Delanir, pelo relato aí detalhado. E vamos passar agora para o Dr. Cláudio Tinoco Mesquita, que é professor associado no Departamento de Radiologia da Universidade Federal Fluminense, é o nosso presidente do Conselho Consultivo da Sociedade, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear na gestão 2015-16 e editor-chefe do International Journal of Cardiovascular Science. Tinoco, é contigo agora numa cidade que está numa situação provavelmente bastante diferente do Nordeste que a Cristiana relatou e também que o Adelanir relatou em Minas. Conta pra gente. Bem, boa noite a todos, boa noite, Juliano, colegas que estão assistindo. Em primeiro lugar, parabenizar pela iniciativa da sociedade. É muito importante a gente abrir esse canal de comunicação. O Brasil é um país enorme, né, continental, heterogêneo na sua realidade socioeconômica e das distâncias, né, geográficas. Isso faz com que as cidades e as regiões tenham realidades diferentes. E essa pandemia que está, né, ganhando força aqui no Brasil, a gente vê cada dia o número de casos aumentar, o número de mortes, infelizmente, aumentar. Ela chegou muito forte nas duas cidades, né, Rio de Janeiro e São Paulo, são as cidades que lideram aí o número de casos. E eu moro numa cidade ao lado do Rio de Janeiro, moro em Niterói. A cidade de Niterói teve um dos primeiros óbitos do Brasil, foi aqui. E foram tomadas várias medidas aqui no estado. E isso impactou muito a medicina nuclear. E essas medidas eu concordo com elas, acho que foram medidas corretas. Se a gente não tivesse tomado essas medidas, talvez a situação tivesse pior do que a gente está vendo
hoje acontecer. Então, a Secretaria de Estado de Saúde aqui no Rio de Janeiro, ela emitiu uma ordem suspendendo os atendimentos eletivos, exceto para oncologia, para pacientes em imunossupressão e para pacientes com situação de emergência. Esses foram para atendimentos, para cirurgias eletivas e para procedimentos diagnósticos. Isso foi no mês de março. Progressivamente foram adotadas medidas de restrição da circulação das pessoas, com distanciamento social e redução até de transportes coletivos, né? Foram reduzidos ônibus, metrôs, BRT, até que chegou a situação das cidades começaram, como a Delany falou, a se fecharem, né? Então, a cidade de Niterói hoje, ela não entra Uber de outra cidade, que não tem a placa de Niterói, não entra táxi de outra cidade, e isso fez com que houvesse uma redução do número de pessoas circulando na cidade. Aqui, Niterói é uma das cidades do Brasil que tem a maior população de idosos, né? 22% da cidade é constituída por pessoas de mais de 60 anos, são os grupos de risco da Covid. E no Rio de Janeiro, a zona sul do Rio de Janeiro também, os bairros de Copacabana e Ipanema estão entre as populações mais idosas do Brasil, né? Na Barra da Tijuca, que é onde eu também trabalho, tem um serviço que eu atuo na Barra da Tijuca, é hoje o bairro que tem mais casos aqui no Rio de Janeiro. E o que foi acontecendo progressivamente com os serviços? Primeiro, com essas medidas que foram tomadas, com a declaração da pandemia e com o conhecimento da população, progressivamente os pacientes desapareceram, né? Hoje, a gente faz essencialmente esses casos mesmo que são recomendados, né, pela Secretaria de Estado de Saúde, fazendo os pacientes oncológicos, as cintilografias ósseas, elas estão sendo feitas tanto no serviço público, né, do hospital universitário, quanto nos serviços privados, e os exames de emergência, né, são feitos pesquisas de infecção, osteomielite, leucócito marcado, pesquisa de hemorragia, uma cintilografia miocárdica numa situação de um paciente que está numa fila de transplante que precisa da liberação do risco cirúrgico para receber um órgão. Isso fez com que diminuísse muito o movimento de pacientes e, mesmo assim, a gente viu as pessoas da equipe, né, dos serviços de medicina nuclear progressivamente serem infectadas com a doença, né? Elas não trabalham só no hospital, elas têm que se deslocar com transporte coletivo, atuam fora do serviço de medicina nuclear, às vezes como técnicos de enfermagem, técnicos de radiologia, fazendo tomografia de pacientes com Covid no serviço de radiologia, atendendo pacientes na emergência com síndrome gripal. E a gente foi tendo que se adaptar a isso. A gente fez toda a organização orientada pelos órgãos de saúde, né? Dividimos a equipe, diminuímos o número de pessoas juntas, o mínimo de pessoas na sala de laudo, para que, se uma pessoa ficar doente, você ter cobertura para as outras pessoas. Todos os serviços que eu atuo são em hospitais, então nenhum para de funcionar. A gente precisa continuar atendendo os pacientes. A gente conversou muito com os funcionários têm bastante preocupação, né, de atender o paciente, de qual é o EPI correto, tem treinamento, tem vídeo para ensinar como você tirar uma máscara, como colocar uma máscara, o que você tem que perguntar para o paciente antes dele chegar no serviço, é ensinado para os secretários, para que a gente tenha um mínimo de casos. E mesmo assim a gente teve vários casos, né, casos que nos preocupam. Tem aqui, durante a reunião agora, recebi que um dos funcionários está indo para o hospital agora com dispneia. Isso é muito preocupante, a gente fica realmente preocupado. Tem médico aqui no Rio de Janeiro entubado no CTI, médico que solicita exame. Tem profissional técnico de radiologia entubado em CTI. E a gente não imagina uma doença terrível como essa, o impacto que está tendo. E o funcionamento do serviço de medicina nuclear nesse momento, eu acho que a gente está fazendo o que é a nossa missão, atender quem realmente precisa de nós, fazer
fazendo das tripas coração. Realmente não é fácil um funcionário sair, às vezes pegar um transporte coletivo, ficar 1h30, 2 horas sentado dentro do ônibus perto de outras pessoas para fazer o exame, preocupado quando ele volta para casa de não levar doença para outras pessoas que estão vivendo na casa dele, os pais dele, os avós dele. Muitos moram com muitas pessoas em casa. Então, tudo tem sido bastante conversado. Os hospitais eles têm toda a estrutura, fluxo de atendimento. Eu sei exatamente o que acontece quando o funcionário me liga: estou com gripe, não vai para o serviço, está com algum sintoma, você vai para a emergência tal, vai colher lá o seu teste de pesquisa do coronavírus e até sair o resultado você não volta. A gente avisa a equipe que trabalhou nos últimos 7 dias, essas pessoas ficam orientadas a, se tiverem sintomas, elas imediatamente procurarem atendimento. E a gente, assim, tem visto que essa realidade é um pouco distante de cidades que estão mais longe, né, daqui, né? Então, muitas vezes as pessoas falam assim que, mas será que isso vai chegar, não vai chegar? Eu torço muito que não chegue nas cidades mais distantes do país, mas se chegar, as pessoas têm que estar preparadas. Existem as orientações aí, a própria SBMN deu as orientações dentro do serviço, não deixar os pacientes próximos, evitar até termo de consentimento, você se aproximar do paciente para ele assinar. A gente está evitando agora tudo verbal. São orientações de sociedades internacionais que estão, a ASLE, que o Rafael colocou no grupo também, a Sociedade Europeia também já fez documentos, várias sociedades estão fazendo, e webinários como esse são muito importantes. A última coisa que eu queria falar é com relação ao retorno das atividades, né? Eu sei que dá muita angústia para a gente quer que rapidamente os serviços de medicina nuclear voltem a ser como era antes, e, assim, fiquem tranquilos, vai voltar a funcionar, mas a gente precisa voltar a funcionar com os nossos colegas, os nossos funcionários bem de saúde. A gente precisa atravessar esse momento difícil, dando apoio para eles, para que a gente possa ter, no final, um serviço. Pessoas que estão demitindo os funcionários, daqui a pouco vão ter que recontratar. Pessoas que estão achando que agora conseguem continuar de qualquer maneira, daqui a pouco vão ver que isso pode causar problemas de saúde para pessoas que são muito importantes para eles, né? Então, a gente tem que saber dosar muito bem isso. Eu acho que nesses webinários a gente vai ter essa oportunidade. Aqui no Rio de Janeiro, os serviços que eu tenho contato têm funcionado dessa maneira. Os que estão atendendo estão funcionando aí 10%, 20%, até 30% da capacidade, e com esse foco, principalmente dos pacientes oncológicos e emergenciais, e com todas as estruturas, né, com todos protocolos necessários para que os colaboradores possam ter segurança para trabalhar. Obrigado, Tinoco, pelo relato daí. Realmente acho que você está vivendo uma situação que boa parte do Brasil ainda não está vivendo, e se Deus quiser não vai viver, mas que a gente tem que estar preparado, como você colocou. A nossa próxima participante é a doutora Cristina Matsushita, a Cris, que é supervisora de radioproteção e medicina nuclear, responsável técnica do INSER na PUC do Rio Grande do Sul e do Hospital São Lucas também da PUC. E, obviamente, é a nossa diretora científica da sociedade. Cris, é contigo. Obrigada, Ju. Boa noite a todo mundo. Obrigada a todos que estão participando. Aqui no Rio Grande do Sul, graças a Deus, nós não estamos vivendo a realidade do Dr. Cláudio Tinoco e do Rafa, da Marília ou do Jorge, que estão em São Paulo, né? A gente aqui está ainda, acho que umas 2, 3 semanas atrás de vocês ainda. Espero não chegar aonde vocês estão. Mas, assim, aqui em relação ao PET, o movimento de todo mundo com quem eu conversei caiu um pouco. Tem uns serviços ou outros que dizem que o movimento caiu muito pouco, que ainda tem um bom movimento por ter uma oncologia forte no hospital,
No meu serviço, nós tivemos uma queda aí de uns 70% a 80% do movimento do PET, porque apesar de a gente ter os nossos oncologistas solicitantes também dentro do hospital, eles estão com o movimento reduzido e com atendimento reduzido, né? Nas 2 últimas semanas de março, nós tivemos aquele anúncio de que era para evitar o atendimento ambulatorial. Então, na verdade, a gente ainda já tinha o gerador, então nós adiantamos os pacientes que estavam agendados no resto do mês, os que queriam ainda fazer o exame, nós fizemos, e depois disso nós mantivemos só para os pacientes internados. Nessa semana agora, eu acho que a população toda meio que deu uma afrouxada, e já tem saído um pouco mais, e aí os pedidos de exame têm voltado. Nós temos conversado muito com os pacientes e com o médico assistente para ver a real urgência de fazer o exame, e aí a gente tem um horário reduzido de movimento de exames, e a gente tem, então, tentado intercalar a equipe. Em relação ao FDG, nós somos afortunados aqui no estado que a gente tem um ciclotron, né? Então, a demanda de FDG nós não reduziu para ninguém, assim, nós conseguimos ter uma ampla distribuição no estado do material, e a questão do gerador e dos radionuclídeos para terapia é aquela incerteza de, como todos nós estamos vivendo, de quando vamos ter ou não, né? Então, assim, tiveram alguns serviços que comentaram comigo que eles deram férias para todo mundo do serviço e mantiveram o serviço fechado por 1, 2 semanas, e aí eles iam retornar agora essa semana, mas como eles não pediram o gerador que estava calibrado para quinta-feira, eles não puderam trabalhar, então, essa semana pela ausência do gerador, essa próxima semana, né? Então, acredito que nós estamos mais ou menos parecidos com todos os colegas que já falaram. A questão dos exames de medicina nuclear geral também é o que ficou mais comprometido, que teve maior redução da demanda. Obrigado, Cris. E agora o Dr. Celso Dario Ramos, que é professor associado do Departamento de Radiologia da Unicamp, coordenador do programa de pós-graduação em Clínica Médica da Unicamp também, é sócio-diretor da Clínica MND de Campinas e do Grupo MND, e diretor de Ética e Defesa Profissional da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. Dario, você está no mudo. Desculpe. Ouvindo? Agora estamos ouvindo sim, mas eu não estou vendo o seu vídeo. Perfeito, perfeito. Desculpem. Bom, obrigado, Juliana, pela apresentação. Boa noite a todos, boa noite aos que estão participando, aos que estão nos assistindo. Eu vou falar um pouco sobre a situação em Campinas e dar uma ideia no interior de São Paulo. Eu conversei com alguns colegas do interior de São Paulo. Aqui em Campinas, a situação, o número de casos é proporcionalmente ainda pequeno, menor que o da cidade de São Paulo, que tem muito mais casos. Tem mais de 1.000 casos em investigação, 126 confirmados, 5 óbitos computados. Eu tenho a oportunidade de ter a visão do hospital público, assim como outros colegas que já falaram, de um hospital público importante na região, que é a Unicamp, e da situação da clínica privada, que são situações, no momento, muito semelhantes, mas que no futuro acho que serão situações bem diferentes. Só completando em relação ao número de casos na Unicamp, ele vem aumentando lentamente. Na Unicamp a gente tem os dados diários, atualmente 394 suspeitos até o dia de hoje, positivos confirmados 29, 2 óbitos, 160 ainda estão em análise e 205 já confirmados negativos. Então, quando nós olhamos a curva da Unicamp,
ela definitivamente não está geométrica, ela tá crescendo, mas crescendo lentamente. Certamente esse isolamento tem contribuído para isso. Na Unicamp, e mesmo nos serviços privados, a situação é muito semelhante do número de exames em relação ao que foi falado em outras regiões do país. Então, a Unicamp, em particular, a redução do número de exames PET foi pequena, ainda continua fazendo mais ou menos o que se fazia tradicionalmente, até porque houve um acordo com a oncologia, que o grupo da oncologia estava preocupado de enviar os pacientes oncológicos para fazer tomografia computadorizada na radiologia e misturar pacientes oncológicos imunodeprimidos com os pacientes COVID. Então, a medicina nuclear foi considerada mais ou menos uma área COVID-free e nós estamos recebendo basicamente pacientes oncológicos. Então, o número de PET se manteve, há uma tendência até de aumentar. Os exames convencionais, somente urgência na Unicamp, então um sangramento, uma suspeita de osteomielite. Então, a parte convencional foi bastante reduzida, uma escala de rodízio entre médicos e funcionários. A Unicamp como um todo, ela está bem pouco, está vazia, assim, tem muito poucos pacientes, o pronto-socorro que vivia abarrotado com pacientes no corredor, não está, ele está preparado para receber uma demanda, um número previsto de pacientes que é possível que ocorra, a gente espera que não. O isolamento está contribuindo para evitar isso. A expansão da doença para as outras cidades do interior tem seguido os grandes eixos da rodovia, então entra aqui por Campinas, a Anguera, Bandeirantes, vai para o interior. Então, as grandes cidades ao longo dessas rodovias estão sendo mais acometidas, a rodovia Castelo Branco também. Na parte privada, aqui em Campinas, houve uma redução já maior do que comparada com a Unicamp em relação à PET, caiu pelo menos 20% no número de PET, mas é o que tem se mantido em termos de números de exame. Houve uma redução grande nos exames convencionais. Basicamente, se fazem mais cintilografias ósseas, porque há a ideia de que a oncologia deve ser preservada. Então, eu penso que outras doenças também são graves. Quer dizer, realmente é difícil colocar na balança a questão do isolamento com o paciente que tem outras doenças. Doenças cardiológicas são graves, mas uma criança com uma suspeita de obstrução renal, se ela não operar esse rim agora, deixar para operar daqui 4, 5 meses, ela vai perder função para o resto da vida, vou perder o rim. Então, assim, essa questão de dizer o que de estabelecer o que é urgente e o que pode ser adiado é uma questão difícil e precisa ser avaliada com bastante cuidado. Algumas cidades, como Piracicaba, houve uma queda drástica de todos os exames, porque a Unimed, que é o principal convênio, ela não está autorizando nada, ela está evitando autorizar qualquer exame, então a queda lá foi muito maior que em outras cidades. Em outras, por exemplo, em São José do Rio Preto, houve serviços cardiológicos com tradição em utilizar bastante a medicina nuclear, que fecharam, deixaram de ser, como já foi dito que aconteceu em outras cidades. Então, mais ou menos, eu acho que fica na média do que foi falado, uma queda em torno de 50%, 80% nos PETs e uma queda muito maior na medicina nuclear não PET. Com relação à doença em funcionários, não ouvi relatos importantes. Houve, sim, vários casos de indivíduos afastados por suspeita de Covid não confirmada. Então, casos leves, a pessoa ficou em casa, então fez a quarentena em casa, mas
acabou assim, também não foram testados para saber se realmente se confirmou a doença. Uma questão que eu acho importante nós levantarmos é, sem dúvida, a gente ter o pensamento otimista de que isso vai passar logo e esse isolamento vai acabar e tudo vai voltar ao normal. Mas eu acho que nós temos que ter o pé no chão de que, quando tudo isso acabar, não vai voltar imediatamente ao normal. Nesse ponto que eu vejo uma diferença grande entre o serviço público e o privado. O público, ele assimila o prejuízo. No privado, isso é muito mais complicado. Então, o que está acontecendo é que nós estamos tendo, certamente, a maioria dos preços dos serviços vai ter um prejuízo grande, até porque nós sabemos a margem de lucro da medicina nuclear é pequena, comparada com outras áreas, como a radiologia, por exemplo. Então, certamente vai haver, esperamos que não muitas demissões, como o Cláudio disse, é complicado você demitir uma pessoa especializada, é tão difícil achar um profissional na medicina nuclear e depois ter que recontratar. Mas a situação vai ser difícil, eu acho que isso aí tem que ser analisado. Quando voltar, por que não vai voltar ao normal? Porque está claro que está se desenhando uma quebradeira em vários setores, no setor de hotelaria, restaurantes, empresas dos mais diversos ramos. Todos esses funcionários demitidos, eles vão perder os seus convênios médicos e aí a demanda por exames vai continuar baixa, mesmo após o retorno ao, entre aspas, normal. Por isso que eu acho que todos os serviços devem se programar por uma situação que não vai ser rápida. Vai ser pior nos próximos meses, mas não vai se resolver rápido. Então, a preocupação com renegociar contratos de manutenção em todos os níveis, não só de equipamentos, ar-condicionado, muitos serviços alugam impressoras, tudo isso é renegociável e as empresas estão abertas a isso, todas elas. Nós temos que reduzir material, discutir com os fornecedores todos e aproveitar esse programa de redução salarial do governo, que ele dá várias opções de redução, 25%, 50% ou 70%. Então, é uma coisa útil, porque para os salários menores, há uma complementação pelo próprio governo. Então, a perda para o funcionário não é grande, e isso é uma ajuda grande para a empresa. Então, eu acho que todos deveriam adotar o quanto antes isso daí, até porque mesmo o máximo que pode ser adotado esse programa de redução salarial são 3 meses. Eu acho que a minha sugestão é que já se comece isso a partir de abril. Bom, essa é a minha visão e minha opinião. Obrigado a todos. Muito obrigado, Dario, por essa síntese aí que não é simples de fazer sobre tudo isso. Nossa próxima convidada é minha grande amiga Marília Maroni, que dispensa a apresentação, mas vamos lá. Diretora clínica da Nucleimagem, da Santa Casa e da Unidade de Diagnóstico de Densitometria Óssea, primeira tesoureira da sociedade, já foi... ocupou diversas posições aí em diretorias anteriores e membro também do Conselho Consultivo da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. Marília, contigo aí em São Paulo, como estão as coisas? Oi, Juliano. Eu queria dar boa noite para todos os participantes. Então, só complementar que eu exerci todas as funções mesmo na sociedade, até faxineira eu já fui. Tá? Então, mas realmente, esses tempos que nós estamos vivendo, eu acho que, para falar para os mais jovens, que nem a gente que já está em décadas avançadas, a gente nunca sonhou que pudesse vivenciar esse momento.
E aqui em São Paulo, eu não fui tão comportada que nem a Cristiana, de fazer um levantamento aqui na cidade de São Paulo, mas certamente o movimento dos serviços diminuiu muito. São Paulo, como todo mundo sabe, é a cidade mais afetada por essa pandemia, pelo número de casos. Então, os hospitais universitários e os hospitais todos do SUS, da prefeitura, do estado, eles todos estão dedicados a atendimento do coronavírus. Então, esse é, vamos dizer, o foco principal. Inclusive, em alguns, como na Santa Casa, o Estado de São Paulo pediu para que fechasse todos os ambulatórios de endócrino, de nefro, de cardiologia, etc., para não gerar demandas para o hospital, para que ele pudesse ser um suporte do sistema SUS para atender os pacientes contaminados e graves, etc., etc. Então, aqui em São Paulo, eu acho que, embora eu não tenha feito um levantamento, mas a medicina convencional, de forma geral, achatou muito, né? E eu acho interessante que cada um dos que me precederam falou sobre um aspecto, né? Uns mais preocupados com a equipe, com os riscos da equipe, com os riscos financeiros, e, enfim. E o que eu vejo é que tanto os serviços que atendem os SUS universitários, quanto os serviços particulares em São Paulo estão com muitas dificuldades operacionais, porque mesmo para atender a demanda pequena que houver, né, que é em torno de 10% a 20% do que é o normal, nós tivemos uma queda muito importante, você tem que ter todos os requisitos, porque como São Paulo está muito contaminado, você realmente precisa ter todos os EPIs e levantar paredes de vidro ou de plexiglass para poder fazer barreiras físicas. Então, tem sido muito difícil. Eu acho que a situação de todos os serviços de medicina nuclear, tanto privados quanto universitários e que atendem SUS, vamos ter muitas dificuldades, né? E eu acho que a sociedade está aí para tentar apoiar todos os médicos nucleares, sócios e eventualmente não sócios, nesse momento tão difícil, né? Tanto na logística quanto e principalmente na parte financeira. Eu acho que nós todos estamos com muitas dificuldades, né? Já que as nossas tabelas estão muito achatadas e a nossa margem de lucro é muito pequena, né? Então, eu acho que vai ser muito difícil. Acredito que o momento vai passar. Espero estar viva, porque eu sou do grupo de risco, super risco, né? Mas eu acho que vamos ter muitas dificuldades ainda, tanto na distribuição de material, quanto na retomada. Pacientes graves é muito difícil, como já me precederam falando, o que é um paciente de risco, né? O Dario falou isso. Então, a gente não está fazendo nem cardiologia, por exemplo, nos hospitais, né? Então, terapia, então, todo mundo sabe que eu sou muito chegada na terapia do câncer de tireoide, está bastante difícil, como a Cristiana falou, é um quebra-cabeça insolúvel, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. E aqui em São Paulo, também está restrito cirurgias, porque vai fazer maior demanda nas UTIs. Então, aqui em São Paulo, a situação está muito, muito difícil. Não vou me estender mais. Obrigado, Marília. São Paulo realmente é uma cidade gigantesca
e não à toa que você está dando esse depoimento, e aí o Jorge, nosso vice-presidente, que é médico nuclear do ICESP, do HC de São Paulo e também da DINEM, vai dar um depoimento aí rápido sobre o que ele está enxergando sobre a crise aí em São Paulo. Então, boa noite a todos, obrigado pela oportunidade. Eu acho que muito já foi colocado aqui pelos colegas, mais para fazer um complemento. Eu tive a oportunidade de conversar com diversos colegas e a redução, tanto no privado quanto no público, é semelhante aos demais estados, com uma redução drástica aí, para menos de 50%, alguns serviços na faixa de 80%, 90% de redução. Entrando na questão da exposição dos funcionários, eu já tenho uma experiência diferente por estar justamente numa cidade onde a incidência de Covid está altíssima. Então, eu tenho colegas de trabalho, sim, já confirmados com Covid-19. Vou dar até o meu relato pessoal. Com quadro gripal, algumas semanas atrás, eu precisei ser testado para Covid-19. Graças a Deus, veio não reagente, mas ainda assim precisei ficar quarentenado. Então, aqui a nossa situação em São Paulo eu acho bastante complexa. Mas, na mesma proporção que ela é complexa, eu gostaria de deixar uma impressão pessoal de esperança, porque eu sei que vamos passar por períodos difíceis, tanto como indivíduos pela exposição à doença, quanto como serviços para que nos possamos manter funcionando, mas eu acredito que se a gente insistir e persistir trabalhando nas questões logísticas, passado o tempo mais crítico, os pacientes vão voltar a aparecer, e eu acredito que a medicina nuclear brasileira vai conseguir superar mais esse desafio. Obrigado. Muito obrigado aí, Jorge. E antes de a gente passar para as perguntas que estão tendo aí para a gente, o Rafa, que está coordenando esse webinar e a parte logística, o Dr. Rafael Lopes, ele é responsável técnico pelo setor de medicina nuclear do HCOR de São Paulo. Rafa, dá um panorama para a gente, como é que está a situação aí para você também, antes da gente abrir para as perguntas, e lembrando, quem estiver assistindo, se tiver alguma pergunta, que pode mandar lá no YouTube, e aquilo que for possível a gente responder nos próximos 9 minutos, né, Rafa? A gente vai... Isso aí, Ju. E o que não puder ser respondido, eu peço a compreensão para que entenda que a gente tem essa limitação de tempo e que a gente vai tentar dar essas respostas, manda por e-mail da sociedade também, a gente tenta responder. Rafa, contigo. Juliano, obrigado. Queria passar rapidamente e agradecer a todos aí pela oportunidade de estar aqui, estar falando com vocês. A nossa experiência, obviamente, eu trabalho no hospital eminentemente cardiológico, então a questão, obviamente, o impacto foi ainda maior, né? Praticamente 90% dos exames a gente está fazendo basicamente o essencial, né? A questão de um ou outro paciente pontual e pacientes eletivos também, sempre conforme a discussão com o colega médico da necessidade. A experiência que a gente teve, obviamente, além das medidas que são tomadas, a gente aumentou o espaçamento nas salas de pacientes injetados, reduziu os agendamentos dos pacientes pontualmente que houvessem, os horários de agendamento, e, assim, de agendas, às vezes, de 3 pacientes, 2 acabam sendo internados para investigação diagnóstica, ou então, praticamente 100% dos poucos pacientes que a gente vem fazendo, a gente acaba tendo contato com os médicos assistentes em termos de mudanças, ou seja, de investigação diagnóstica para continuação, ou a questão de mudança terapêutica. Tá? Em relação ao hospital, também é uma questão interessante, porque, participando de um hospital eminentemente cardiológico, hoje 50% do hospital está dedicado ao atendimento de coronavírus, basicamente, e além do suporte que a gente tem para o PROAD-SUS a
aos outros setores do Ministério da Saúde em quase 100 hospitais aí fora, pelo Brasil todo. Eu acho que a gente tem um impacto enorme, como os colegas já colocaram também, na parte oncológica foi menor, a gente praticamente não tem um volume oncológico grande, o nosso volume é 99% cardiologia, então a gente está fazendo aí coisa de algo de 5% do nosso volume. De qualquer maneira, eu acho que é isso que eu tinha para contribuir nesse momento. Acho que agora a gente podia abrir para pergunta. Eu separei algumas aqui, pelo menos eu consegui pontuar. O colega comenta sobre se existe alguma recomendação para pacientes com cintilografia óssea em pacientes oncológicos acima de 60 anos. A doutora Cristiana, talvez queria comentar para a gente. A pergunta é específica sobre cintilografia óssea, mas eu acho que a gente pode estender também para PET e outras coisas. O hospital que eu trabalho é um hospital especializado em idosos. A população de idosos é enorme. O hospital, um mês antes da epidemia começar, ele se preparou. Então, nós temos emergências separadas, internamento de Covid só numa ala do hospital. E nosso serviço tomou todas as precauções de acordo com as instruções do CCIH. Então, nós usamos todos os equipamentos para alimentação, limpeza de sala. Então, a gente não está fazendo restrição pela questão da idade. Até porque o paciente oncológico, principalmente para PET, ele não pode parar o tratamento. Ele não pode parar o tratamento porque ele pode morrer, ele está em risco também. Então, a gente está atendendo pacientes oncológicos, pacientes internados e pacientes que são considerados importantes, como se falou aí, obstrução urinária, assim, de acordo com o pedido do médico, com os mesmos cuidados. De criança até idoso, os cuidados do serviço são os mesmos. E nós aplicamos todas as regras para o atendimento do serviço de medicina nuclear de segurança, inclusive com limpeza da sala, cada paciente que sai, a sala é higienizada para o atendimento de outro. Então, eu pessoalmente não vejo restrições, até porque eu acho que pacientes crônicos, pacientes que podem morrer, podem ficar graves, podem piorar, eles não podem deixar de ser atendidos. Obrigado, Cristiana. Mas alguém quer comentar? Senão eu vou tentar agilizar para uma próxima pergunta. A gente tem uma outra pergunta aqui, estou tentando seguir uma ordem cronológica, que é sobre a produção de FDG, que além da questão do transporte, que vem impactando aí para diversas cidades do Brasil, a gente sabe que ele depende de determinados insumos, a grande maioria deles importados. Se vocês têm alguma perspectiva, alguma ideia, se deve haver algum impacto na produção do FDG, além da questão do transporte por esses insumos aí de importação. Cris, talvez quisesse comentar para a gente. Para quem não sabe, eu tenho um ciclotron no serviço, e aí a minha preocupação foi exatamente essa, assim, se a gente teria os insumos armazenados o suficiente para a gente conseguir passar um bom tempo fazendo a produção do material. E a resposta que eu tive da rádio farmacêutica responsável é que eles têm guardado, armazenado para até o fim do ano o material. Então, eu acredito que eu não me preocupei muito com o FDG, que eu acredito que, então, esse armazenamento não deva ser só o nosso serviço que tenha, né? Então, eu imagino que os outros serviços produtores de material também devem ter. Eu tenho mantido contato frequente com os produtores aí de FDG, com ciclotron, tenho conversado com Edson e Josino quase que diariamente sobre essa questão, porque realmente é um tema da distribuição de FDG no país que nos preocupa muitíssimo. A Cristiana colocou aí a situação no Nordeste, que é complexa demais. Esses pacientes que precisam do exame não estão conseguindo fazer porque não conseguem ter entrega de FDG nos serviços de medicina nuclear, não é porque as pessoas não estão querendo trabalhar, pelo contrário, elas querem sim. Então, a gente tem acompanhado esse assunto, e a questão dos insumos para FDG ainda não está se desenhando
como um problema atualmente, mas certamente nós estamos acompanhando o assunto e se isso for um problema, a gente vai acionar aí quem for necessário para tentar trazer uma solução. Legal. Obrigado, Juliano. Obrigado, Cris. Eu tenho talvez só mais uma pergunta, eu não sei se a gente vai ter mais tempo para responder outras, mas então, e se a gente vai ter todas as respostas, isso talvez acho que é importante, mas uma última questão aqui, houve anúncio de cancelamento de voos internacionais da Latam, que é basicamente o nosso principal transportador aí, pelo menos do ponto de vista interno no Brasil. Se tem alguma informação sobre se a suspensão desse fornecimento aí deve impactar nos geradores das próximas semanas. Juliano, talvez possa comentar alguma coisa nesse sentido? A questão dos voos internacionais para cá, elas são realmente um problema, mas a maioria desses voos que são realizados de fora do país para cá, eles não vêm pela Latam, então isso, em teoria, não nos afetaria. O problema é que esse cenário da crise, ele muda semanalmente, se não semanalmente, ele muda diariamente, então a gente tem que estar muito atento ao que está acontecendo e tentar antever o que vai acontecer para que isso não vire um problema gigantesco. Então, o que aconteceu em relação aos geradores de tecnécio antes de a crise se instalar no país? A sociedade brasileira ela enviou carta para todos os produtores de insumos nacionais, dizendo que a gente ia, obviamente, enfrentar problemas, a gente não ia ser a exceção do mundo, que não ia ter problemas de logística, e para que eles tentassem trazer planos B além dos geradores do IPEM. Então, tem empresa que já tinha pedido de registro de Anvisa de gerador que vem de fora desde 2018, que não foi analisado pela Anvisa ainda. Tem outras situações, e a gente teve uma notícia da semana passada, que é um desenrolar dessa medida da sociedade, que é da Ciclobras firmar um acordo com a Argentina para trazer e importar geradores. Isso é uma solução que pode ser resolvida com modalidade de transporte viário e não só com voos. Então, todas essas possibilidades, elas estão dentro de um cenário. E acho que até é importante falar o quanto a sociedade tem trabalhado e acionado quem pode e o que não pode para tentar trazer essas soluções. Na semana passada eu tomei um baita pito do presidente da CENEM, que não gostou que a gente conversou com o GSI ou com os outros atores aí importantes que podem trazer soluções para nós. Eu entendo o lado da CENEM, que é preocupada em ser o ator principal, e ele de fato é para resolver essas questões, mas a sociedade não pode ficar parada nisso. E nisso nós temos tido apoio de muitas pessoas fora da própria sociedade que têm se movimentado também e tentado trazer essas soluções, acionando o deputado que conhece, o ministro que conhece, outras pessoas aí. E a gente tem visto realmente que o governo, de forma geral, ele está muito sensível a nos escutar e ouvir os nossos problemas. A gente teve uma receptividade muito grande pela Casa Civil, pelo GSI, que sempre é um baita parceiro, o Ministério de Ciência e Tecnologia também nos escuta, o IPEM conversa com a gente diariamente, ainda que seja uma solução mais complexa para resolver esses problemas, porque é muito mais burocrático, ele depende da CENEM, que depende do MCTIC, que depende de esferas mais altas, mas assim, a conversa, o diálogo com o IPEM está sempre disponível a nos ouvir e nos posicionando, que não era exatamente a forma como ele trabalhava antigamente. A gente tem comunicados diários do IPEM, isso é uma coisa que a gente precisa trazer como uma forma positiva que eles têm trabalhado. Obrigado, Juliano. Eu acho que é isso. A gente está praticamente encerrando. Eu só quero passar a palavra para o professor Adelanir, que ele tinha pedido antes sobre uma questão rápida sobre os insumos, e a gente, infelizmente, vai ter que encerrar. A gente está chegando aí às 20h45, praticamente 1h15 já. A gente tem uma questão com link. Então, professor Adelanir, para encerrar, eu ouvi a sua palavra, então, sobre a questão dos insumos do FDG. Rapidinho, não é sobre o insumo. É sobre a questão de recomendação de cintilografia óssea em paciente acima de 60 anos. Basicamente, se a gente tem condição de atender num serviço de medicina nuclear, nós temos que atender como se todos tivessem mais que 60 anos, que aí sim a gente estará trabalhando do jeito que tem que trabalhar. Ótimo, professor. Então, para a gente encerrar,
Só devolver, então, a palavra para o nosso presidente, Juliano, e lembrar a todos que a gente tem a pesquisa da sociedade sobre a questão do impacto aí. A gente gostaria muito de ouvir cada um de vocês. Isso é extremamente importante para a gente formar esses bancos de dados e para poder a gente fazer as argumentações frente aos ministérios, a IPEM, Senem, etc. Juliano, por favor. Rafa, isso era uma das coisas que eu ia falar, justamente que a gente precisa do apoio de todo mundo que nos tragam essas informações para que a gente possa demandar. E não poderia deixar de encerrar agradecendo todo mundo da sociedade que tem trabalhado assim exaustivamente. Está todo mundo com problemas pessoais, problemas nas suas clínicas, nos seus departamentos, mas ainda assim é um time que está muito dedicado para resolver essas questões. Então a gente tem o Rogério, a Simone, que trabalham lá na sociedade, que estão trabalhando fora de horário, eu incomodo eles o dia inteiro, à noite, feriado, mando mensagem pedindo para resolver alguma coisa ou outra. Tem o Danilo da RS Express, que também tem nos tratado de uma forma assim excepcional, tem atendido as nossas demandas de publicações, de posts e as necessidades que a gente tem de comunicação. Ele tem sido um grande parceiro. E o Gustavo e a Adelina, que também são da nossa diretoria, que tem trabalhado muitíssimo. A Adelina tem se focado principalmente na questão da ANAC. O Gustavo vai soltar amanhã um documento importante para os serviços de medicina nuclear privada com as formas e possíveis soluções para enfrentar essas crises. E o que eu queria deixar de mensagem final é exatamente isso, que a sociedade tem trabalhado dentro do que pode e o que não pode. Para mim é extremamente angustiante o momento que a gente está vivendo. Receber mensagem de um colega dizendo que tem que fechar um serviço, que tem que demitir, realmente é assim, horrível de lidar, mas a gente tem que enfrentar tudo isso juntos, e se a gente estiver juntos, se a gente estiver unidos, a nossa chance de sucesso ela é ainda maior. Então, muito obrigado a todo mundo que participou aqui hoje, que disponibilizou seu tempo para participar, e na semana que vem a gente tem um novo webinar, logo a gente deve soltar essas informações, e então, muito obrigado mais uma vez e boa noite a todos. Tchau, boa noite, boa noite. Boa noite. Ok. Boa noite. Rafa, você encerra a transmissão?